Olá, eu sou a professora Angelita, estou na direção do Colégio Professor Vidal Vagnoni, em Paranaguá, no Núcleo Regional de Paranaguá. Então, nós temos aqui 3 turmas de 9º ano e o feedback formativo, o feedback que nós realizamos aqui foi a observação da sala de aula na recomposição da aprendizagem de língua portuguesa com a professora Adriane Oliveira. Nós não estávamos ainda com a segunda professora, que é a professora Maria Clara, que já está atuando junto com a professora Adriane, fazendo uma docência compartilhada, e como foi a nossa observação. Então, a aula que a professora apresentou foi sobre a leitura do poema do Manuel Bandeira, né? Poema Tira de uma Notícia de Jornal. Após a leitura, esses alunos deveriam, então, transformar o gênero textual poema em uma reportagem. Então, a professora fez todo o trabalho da explicação dos gêneros textuais, fez a leitura, os termos, as palavras utilizadas que tinham dificuldades, né, na questão ali que pudesse interferir no entendimento da poesia, do texto em si, a professora explicou. Fizeram um glossário e foi bem importante, porque nós vimos que assim os alunos acabaram se apropriando melhor desse conhecimento, né, do texto em si, e puderam realizar melhor os direcionamentos que a professora pediu. Então, assim, as frentes observadas, eu escolhi 2, né, porque pela evidência de que nas observações anteriores nós vimos que as turmas elas estavam precisando de um pouco mais de alinhamento em relação ao próprio clima em si, né, do comportamento, da participação, da interação de todos os estudantes e o clima de sala de aula, né, que uma coisa acaba se relacionando com a outra e acaba interferindo sim na questão da aprendizagem. Então, essas 2 frentes observadas, o feedback em si foi muito tranquilo, a professora sim estava sabendo do dia, nós tínhamos agendado já, né, a observação já como o feedback também na sequência. A rubrica, ela na verdade, um grande apoio, né, assim, pelo professor saber como que nós vamos conduzir em relação ao feedback e também para a gente ter ali um apoio para fazer esse alinhamento, essa devolutiva, né, e para a gente construir aí da melhor forma possível a solução, o direcionamento para melhorar ainda mais a aula e, consequentemente, a aprendizagem. Então, o momento foi bem tranquilo, o professor recebeu o feedback super bem. Eu falo que é um momento de leveza, de transparência do trabalho, porque é um trabalho coletivo, não é individual, né? E ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, assim, é uma questão de um ir e vir. Então, logicamente, no início do feedback, a gente sim, é lógico, a professora é excelente, faz um trabalho ímpar mesmo, é um trabalho de excelência, e é lógico que existe sempre aquele olhar a mais, é por isso que existe a observação do diretor, né, do gestor da escola. Então, esse olhar a mais, ele sim acrescentou muito, a professora com certeza, nas próximas aulas eu já senti essa intervenção, né, em relação a esses pontos que nós já mencionamos ali das frentes de observação, e a gente pode concluir isso que foi uma ação muito positiva. Agora, depois desse momento de observação, a impressão que nós temos é que cada vez está ficando mais leve, e esse momento do feedback é uma coisa natural, ele está cada vez mais ficando natural, porque o olhar do professor e a continuidade do olhar do diretor, né, assim, em relação à parte pedagógica e do andamento de todo o direcionamento da aula.